Tem um lado, sou homem, hétero, mas tem um lado feminino um pouco atuante. Não é bem um lado feminino, chamam de lado feminino, mas não é um lado feminino. É um lado que os homens recusam admitir, recusam ter, recusam transparecer. É um lado emocional. Emoções, os homens têm emoções? Sim. Infelizmente, emoções negativas, em grande maioria. Só pensam em algo, em coisas mais materiais, mais materialistas. E isso aí, na minha maneira de ver, é um lado emocional não saudável. Saudável espiritualmente. Então eu diria, tem um lado feminino mais atuante? Não, é um lado emocional mais atuante. Ou seja, eu choro, admito que choro, admito que gosto intensamente de alguém ou de algo, admito que não gosto de certas coisas que eu deveria gostar por ser homem, mas eu não gosto, eu me dou o direito de não gostar. Só porque homens gostam disso, eu vou ter que acompanhá-los. Eu não gosto e pronto, não quero, não vou cultivar, não vou adorar. Então, tem um lado chamado feminino, vamos colocar dessa maneira, tem um lado feminino um pouco mais atuante. Demonstro, não escondo de ninguém, não escondo de mim mesmo, assumo que eu gosto de falar de emoções, as emoções que as mulheres gostam, que as mulheres cultuam, e entendo, acredito até mesmo que as mulheres sejam um pouco superior aos homens. Estou me incluindo como homem, mas admito sim, as mulheres sabem um pouco mais, têm mais condições interiores que os homens, porque tem um lado emocional que não negam, tem um lado emocional que olha para a família, filhos, sobrinhos, netos, olham para a família de uma maneira um pouco mais amorosa, um pouco mais carente, gosta, quer, precisa da família. Homem não admite ter carência, precisar de um abraço, precisar de um afago, um beijo, nada sexual. Homens não admitem isso, não aceitam, eles são fortes e eles devem enfrentar o mundo e não cuidar da família, que é coisa de mulher. Precisam sair, batalhar, matar um leão por dia, mas não ficar pensando na família. Pensam, mas não é da mesma maneira que uma mulher pensa, não é a mesma saudade que uma mulher tem dos filhos, não é. Então eu vejo dessa maneira, mulheres são melhores que homens, sim, porque têm qualidades que os homens não têm. Tem emoções em essência. Os homens sentem as mesmas emoções, sim, mas não com a mesma força, a mesma essência, o mesmo prazer, o mesmo tesão. Então eu penso desta maneira e estou aqui para falar um pouco para as mulheres exclusivamente. Não, exclusivamente não, mas falar para as mulheres e para os homens que têm coragem de assumir, ter emoções e cultivar essas emoções e se sentirem felizes por amar, por gostar, por respeitar. Se sentem felizes assim, porque estes que admitem ter emoções têm menos problemas de saúde, principalmente doenças mentais, problemas nervosos, problemas de coração mesmo. Quem admite ter sentimentos, admite assumir, ter sentimentos, todos têm. Agora, assumir, que é a grande diferença. Tem sentimentos, mas não assume, represa, engole. Uma hora sufoca, uma hora começa a dar dor de cabeça.
problemas físicos. Então, temos problemas, temos emoções, sim, vamos assumir a hora que essas emoções se apresentam, vamos assumir, vamos dizer, eu amo, eu gosto de você, eu quero o seu bem-estar, de coração isso. Vamos dizer, às vezes nem verbalizar, vamos assumir, eu gosto dessa pessoa, eu quero que ela se dê bem, eu quero, do fundo, se sentir. Homens não fazem isso. Por quê? Porque são homens. Homens não choram. Tanto, que absurdo maior esse, homens não choram. O homem que não chora tem problemas de saúde. Simplesmente, resumidamente, isso. Homens que não choram têm problemas de saúde complicados. Enquanto que mulheres ressentem, sentem, choram, colocam para fora, gritam, esmurram, arrancam os cabelos, tudo isso é uma maneira de extravasar o emocional. Homem não. Homem é insultado, engole, não faz nada, não esmurra, não faz no oculto. Um lugar fechado, não faz nada, não chora, não bate no muro, não arranca os cabelos, não faz nada. Engole, engasga, é indigestão. Assim como é como comer algo envenenado, vai causar problemas. Está engolindo algo, um veneno, e vai causar problemas. Então, digamos assim, eu estou começando esse vídeo para falar para as mulheres e para aqueles que têm um emocional amadurecido. Às vezes sinto vontade de dizer coisas, palavras, como se fosse, até mesmo fosse uma mulher. Exatamente, escrevo poesias, um monte de poesias. Já escrevi tanta coisa sobre mulheres, tanta coisa louca. Cheguei ao ponto de fazer 2 livros, são livros pequenos, 100 páginas. Cheguei ao ponto de fazer 2 livros especiais. Esse aqui, 25 contos eróticos. Viajei, me soltei na imaginação, viajei por 25 situações diferentes. Situações diferentes seriam casal de namorado, casal de adolescente, homens se relacionando, pessoas de idade, MILF, se relacionando com pessoa jovem, com animais. Muitos contos, muita coisa proibido a muita gente. Se um homem escrevesse contos de homossexuais se relacionando, seria chamado de homossexual. Eu não tenho receio, porque eu sei o que eu sou, eu sei o que eu gosto de ser, hétero. Se um dia eu descobrisse que tenho prazer, um prazer homossexual, eu assumiria. Importante é a felicidade. Ser feliz com pessoa do sexo oposto, ser feliz com pessoa do mesmo sexo, com várias pessoas ao mesmo tempo ou sozinho, é o que interessa. Ser feliz. Eu sou feliz assim, dessa maneira. Não gostam? Sinto muito. Fiquem à vontade se quiserem ir embora. Me insultar, né? Falem o que quiserem. Falem o que quiserem. Porém, se chegar a causar problemas, aí a conversa vai ser na frente de um delegado. Assim, eu penso dessa maneira. Como eu disse, sou hétero, mas eu não tenho nenhum receio, nenhuma vergonha de pensar e escrever sendo um personagem que eu não assumi, que eu não sou. Entendo que deve ser assim. Temos de ser felizes, não interessa como, não interessa só a nós o porquê. Um outro livreto desses aqui são 10.
Eu tenho 8 impressos e 2 terminados que eu tenho que mandar imprimir. Um desses livretos é sobre chama-se Pimenta. Pimenta porque é forte, muito forte. Esses livretos já são de poesia apimentada, mas esse outro livreto é mais apimentado ainda porque é um tipo de diário, contos, situações, poemas de uma mulher que é totalmente aberta ao sexo, que não tem receio de fazer, que gosta de fazer muita coisa, gosta de fazer certas coisas, não é uma lésbica, mas gosta de fazer muitas coisas com vários homens, muitas situações eu coloquei, e eu me coloquei como esta mulher, me coloquei com os pensamentos, o que uma mulher gostaria de sentir, gostaria de passar, gostaria de que fosse feito com ela, os prazeres, como eu disse, é a felicidade que conta. Já mandei alguns poemas para algumas mulheres. Eu não sou uma mulher, por mais que eu tente captar a essência de mulheres, eu não vou conseguir, porque eu não sou uma mulher. Então eu faço o máximo possível e mando os textos para mulheres. Mulheres que eu imagine vá gostar do tipo de literatura, do tipo de escrita. E recebo retornos maravilhosos. Me parabenizam pelo que eu fiz. Poema emocionante, gostoso de ouvir, excitante, me deixou incentivada, me deixou com vontade de conversar com o marido, conversar com o namorado, encontrar alguém. E é isso que eu gosto de fazer com isso aqui. Eu classifico até um pouco como autoajuda. Autoajuda. Certa vez uma senhora, na época tinha 63, 65 anos, pegou um livro, não é nenhum desses aqui, pegou um livro meu, posso levar para ler? Por favor, e deu opinião. Primeira, uma mulher que eu poderia saber o que achou. Ela voltou 15 dias depois, essa história eu já contei uma vez ou duas. Ela voltou e disse que ficou emocionada, ficou excitada, ficou no banho se tocando, se masturbando. O marido então ficou maravilhado, que bom, que maravilha, o que está acontecendo, está tão gostoso. E ela disse, quer parar? Eu falei, não, está ótimo, vamos continuar. Ou seja, ela tinha esquecido da vida sexual, das intimidades, e estava voltando à vida. Então eu vejo que poemas, textos que eu escrevo sobre sexo tem mais a ver com autoajuda, ou seja, não escrevo isso aqui para me excitar, fico bem assanhado escrevendo, mas eu não é para mim, ou seja, não é para uma linguagem de homem. Sim, duas linguagens sobre o mesmo assunto. Homens e mulheres gostam de ler a mesma coisa, as mesmas situações, as mesmas atitudes, mas a linguagem, as palavras, tem que ser diferente. Eu percebi isso no início, há muito tempo atrás, e desde então tento escrever para mulheres, porque homens, como eu disse, homens não têm emoção, não fazem com emoção. Um exemplo é o seguinte, homens fazem sexo com o pênis, mulheres fazem sexo com o coração. Então eu vou escrever com o coração tem memória, o coração tem memória afetiva, o coração sente, o coração armazena emoções, o pênis não armazena nada, descarrega e acabou. Quando um homem encontra uma amante, tem algumas relações, a mulher fica sabendo, a mulher até perdoa. Em alguns casos, muitos casos, a mulher até perdoa. No entanto, se a mulher sai e encontra um amante, um inferno. O homem não perdoa, parte para agressões as piores possíveis. Por que essa diferença?
Por que essa diferença da mulher perdoar o homem que traiu, mas o homem não perdoa a mulher que traiu? Eu não dou minha opinião se deve perdoar ou não. Agora, por que dessa maneira? Porque o homem sai e faz sexo da cintura para baixo. Só prazer, só curiosidade, mais nada. Tanto que fica prometendo abandonar a esposa para ir com ela, mas não faz isso nunca. É sexo da cintura para baixo, é extravasar, é curiosidade e pronto. Agora a mulher faz sexo da cintura para cima. Quando a mulher se lança nisso, está cansada de alguma coisa em casa, está cheia da maneira com que o marido faça algumas coisas e o marido não se incomoda em mudar. Aí é preocupante. O homem não vai se apaixonar pela parte de baixo de uma mulher, que é o que está tendo contato, mas a mulher se apaixona pela parte de cima de um homem, de um amante. E esse é o medo. A mulher sabe que o homem está só sendo curioso e o homem percebe que a mulher está se ligando a outra pessoa, ou seja, não é o corpo que está indo transar, é a cabeça, é o coração que está indo trepar. A diferença, a grande diferença. Então, escrevo aqui uma linguagem mais feminina. Homens ficariam excitados? Acredito que sim, mas não há tantas palavras, tanta baixaria como se fosse para um homem. Não. Deixa eu ver se encontro algo não muito longo para ver aqui. Ah, sim, encontrei aqui. Que maravilha suas maravilhas, tudo a fazer bem a quem te quer bem. Amar quem tenha a oferecer e não se perder por desejar tudo que em si promova a felicidade. Quantas possibilidades sanar e insanas a tentar só para te conquistar. Tornar alegre momento todos os momentos que possam propiciar deliciosos instantes. Oh, romantismo! Qualquer tentativa que não dê prazer nem vale tentar, porque perda de tempo será e não trará vantagens a envolvidos que precisam provocar sutis carinhos a dar alegria. Algo romântico, mas fala de sexo. Aqui tudo só fala de sexo. Dificilmente algo que não toque exclusivamente nisso. Pois bem, é para aliviar a tensão. Que seja sozinha a pessoa, está sozinha, que se vire sozinha. Não sou contra se masturbar. É se conhecer. Quantos sexólogos dizem que temos que nos masturbar no início da vida sexual, nos masturbar bastante, muito, pouco, nos masturbar para conhecer o corpo. Conhecer o corpo, porque onde é que eu vou sentir mais prazer? É aqui ou é mais ali? É dessa maneira ou daquela? Livros dizem onde somos mais sensíveis, onde somos menos sensíveis. Porém, somos universos diferentes, totalmente diferentes. Então, ali dá mais prazer do que aqui. Lá dá mais prazer do que aqui. Um exemplo disso é: mulheres adoram, gostam extremamente de sexo anal. Às vezes trocam o sexo vaginal pelo anal. Conheci mulheres uma mulher que diz ser virgem, porque não pratica mais na frente, não sente mais nem prazer. Sente muito tesão, mas é quando é tocada atrás, quando é introduzida atrás. E mulheres que não querem saber de sexo anal de maneira alguma, dói, mil razões, não querem saber, não sentem prazer, nenhum prazer. É o seguinte: ramificações nervosas na vagina que se estendem até o ânus. Algumas mulheres, essas ramificações não vão até o ânus, então não há tanto prazer assim, não há o que ser tão gostoso. Então não querem praticar, não gostam, tá?